Oi pessoal, tudo bem? Desde o meu último vídeo que eu postei na escola de treinamento, já fazem acho que quase 4 meses, eu meio que sumi desse canal. Então o pessoal tá perguntando se tá tudo bem, como que tá a minha família, né? A minha família aqui, meus host families, minha host family e tal. E aí eu vim dar uma satisfação pra vocês, porque eu postei o vídeo, falei que ia postar mais e não postei, né? Então, como todas as au pairs dizem, vida de au pair. É muito corrido, eu não consegui gravar. Então eu só vim aqui, né, dar meio que uma parecida, dizer um oi pra vocês. E a partir de agora eu vou tentar dar continuidade, gravar mais um pouco de vídeo pra vocês, porque pra quem não sabe, eu também tenho um outro canal que se chama As Três Irmãs KPK, que eu gravo vídeo junto com as minhas irmãs, que na verdade não necessariamente agora, porque eu tô aqui, elas estão no Brasil. Então eu acabo gravando os vlogs aqui, algumas coisas sobre os Estados Unidos e posto lá, e elas fazem coisas no Brasil também postam. Então, se você tem interesse de ver coisas diferentes e tal, confere lá, vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Mas esse canal especificamente eu vou falar sobre a vida de au pair, porque eu acho que não tem muito a ver com o meu outro canal. Então, aqui eu vou falar sobre o meu cotidiano, sobre como que tá sendo a adaptação, como foi, na verdade, a adaptação, enfim, curiosidades que vocês tiverem sobre o programa. Eu quero só deixar uma observação, gente, porque aqui agora são 15 para 6 da tarde. E aí a luz meio que tá escurecendo. Então, se mudar a luz assim no meio do vídeo, me perdoem, mas é porque, né, tá escurecendo. De tantos vídeos que eu tenho para gravar, que são vários, porque aconteceram muitas coisas, muitas mesmo. Eu quero falar sobre várias coisas que eu acho bem interessante e pode ajudar muitas meninas que vão vir ou que até estão aqui. Eu vou falar hoje sobre como foi a minha chegada nos Estados Unidos depois da escola, depois do treinamento da Cultural Care, que eu mostrei pra vocês o prédio, que depois eu vou fazer um outro vídeo, como eu prometi, falando mais detalhes sobre a escola. Mas hoje eu vou falar sobre como foi o meu voo pra cá e como foi a minha recepção, tá? Então, vamos lá. Bom, eu fiquei uma semana na escola de treinamento, do dia 13, eu cheguei em Nova York dia... Calma, não lembro mais, peraí. Então, eu embarquei no Brasil dia 13 de dezembro, num domingo à noite. Eu acho que meu voo saiu 9 horas, alguma coisa do tipo. E eu cheguei em Nova York na segunda de manhã, devido ao fuso horário, né, que tem e tudo mais. Então, cheguei na segunda de manhã. Aí o pessoal da Cultural Care pegou a gente, porque eu fui num grupo com brasileiros, se eu não me engano, tinha 6 ou 7 pessoas comigo. Então, eles buscaram a gente lá. E a gente foi para a escola de treinamento, passamos a semana, então, né, a rotina segunda, terça e quarta, foram dias normais, vamos dizer assim, e depois eu vou fazer um vídeo falando como que é cada dia, e na quinta-feira tem o tour para Nova York, que a gente vai lá no Top of Rock e faz o tour lá na Times Square, e na sexta-feira aí a gente vai para casa dos host families. Mas no meu caso, tive que atravessar novamente os Estados Unidos, porque eu estava em Nova York e eu tinha que ir para Washington State, não Washington DC, Washington State, né? Muita gente confunde. Então, que é lá em cima, lá na parte, lá onde Judas perdeu a bota. Enfim, e aí, nesse caso, eles levam você pro aeroporto novamente, né? Então, aí foi diferente. Por quê? Eu fui, vamos supor, deixa eu tentar explicar que é meio complicado. Do grupo da escola inteira, todo mundo, cada um vai para uma região. Então, até no meu grupo de brasileiros, por exemplo, eu ia para Washington, outro ia para Chicago, para Oregon, enfim, cada um ia para um lugar. E quando você chega lá, as meninas que são de outros países, México, Colômbia, Alemanha, da África, enfim, às vezes coincide de ir pro mesmo lugar que você. Então, quando eu vim para Washington, viajaram 3 meninas comigo. Então, eu do Brasil, uma menina da Colômbia, que foi a Juliana, e uma menina da Tailândia, que é a Pet. É porque ela tem um nome lá do país dela e é muito difícil, ela tem um nome americano, se eu não me engano é Pet. E aí nós 3 viemos num carro, tem tipo, não é um táxi, mas é um carro que acho que a escola contrata e leva a gente pro aeroporto. E aí eu voei pelo KFC de novo. Então eu cheguei no KFC, embarquei. Quando eu vim do Brasil, eu desci no KFC e depois quando eu fui para Washington, eu também saí de KFC.
Enfim, e aí eu peguei mais 6 horas de viagem, acreditem ou não, é bem longe, é quase uma viagem pro Brasil, voltando pro Brasil. Então foi bem cansativo, foi bem chato, e aqui em Washington a gente tem um fuso horário também. Então, a gente saiu de lá, meu voo, se eu não me engano, foi marcado, acho que a gente saiu 11h30 da manhã, horário de Nova York, e eu ia chegar aqui em Washington, tipo, 7h30 da noite. Então, por causa do fuso horário e tal, acrescenta horas. Porque meu voo acho que foi 5 ou 6 horas. Foi 5h30. E eu cheguei aqui 7h30, quase 8 horas da noite. Acreditem ou não, gente, quando a gente tá na escola de treinamento, a gente meio que esquece, entre aspas, né? Esquece da host family. Porque lá você, além de ser corrido, você tá com pessoas novas, você tá com a cabeça em outro lugar. Quando chega na quinta-feira à noite, você fala, meu, eu vou conhecer a família, tipo, acabou a sua zona de conforto, você se sente, ai meu Deus, e agora? Ferrou. Mas, e aí na sexta-feira, todo mundo naquela apreensão de conhecer a família, como que vai ser, como que eles vão receber, como que é a casa, como que é as crianças, e a gente fica naquele clima e naquela ansiedade que, olha, foi difícil. Eu acho que os 2 momentos mais difíceis da minha viagem foi quando eu saí do Brasil, que eu fiquei muito triste por causa da minha família e tal. E quando eu fui conhecer a minha host family, porque é uma sensação, só quem tá aqui vai saber e vai entender, porque é bem difícil, é uma mistura de ansiedade com medo, sabe? Enfim, a questão de comunicação, porque né, quando a gente chega aqui não necessariamente a gente tem um inglês muito bom, então a gente fica com medo de falar. Enfim, gente, essas coisas que eu acho que só quem vai vir pra cá vai saber. E aí, eu cheguei aqui às 7 horas da noite. Minha família, quando eu cheguei, estavam lá, todo mundo. Então foi minha host mom, meu host dad, meus 3 kids, porque eu cuido de 3 crianças. Então eles estavam todos lá com uma plaquinha, seja bem-vinda, Kátia. Esse momento, eu agora, assim, parando pra pensar, foi um momento muito, muito, muito difícil, viu? Porque ao mesmo tempo que você tá feliz, você tá com medo, você tá ansiosa, meu, é uma sensação assim, é indescritível. Então, eu fui super bem recebida. Eu cuido de 3 crianças, então são 2 gêmeos, eles são bebês, então eles estavam no colo dos pais. E a menininha de 3, na época ela tinha 3 anos, que ela já fez 4, tava segurando a plaquinha. Então, tipo, quando eu cheguei, que eu vi eles primeiro do que eles me viram. E aí, tipo, meu Deus, eu não sabia qual seria a minha reação. E qual seria a reação deles quando eles me vissem. Então, a minha reação foi, tipo, andar calmamente e falar, hi! E aí, eu fui logo na criança, porque ela que tava livre e tal, pra abraçar, né, enfim. E aí, ela ficou super feliz, ela, Kátia, Kátia! E assim, sabe, quando ela fez isso e os pais dela os meus hosts deram aquele sorriso, tipo, quebrou um gelo tão grande que aí foi quando eu consegui relaxar e aliviar. Então, a minha recepção foi muito bacana, foi muito legal, me senti muito querida naquele momento, tanto pela minha host kid como pelos meus host dads, enfim, foi bem legal. Aí de lá a gente se encontrou, aí eu fui pegar as minhas malas e aí tem um outro processo que é o carro, né? Porque o carro parece que o trajeto pode ser 10 minutos, mas parece que foi 1 hora. E aí a gente, né, todo mundo entrou no carro e tal, colocou as malas e aí a gente conversou. Eles me perguntaram, não muitas coisas assim, mas como foi a viagem, como tinha sido a escola de treinamento. A gente não conversou nada sobre, tipo, coisas pessoais naquele momento, nada. Eles só perguntaram como foi a viagem e tal. E aí, depois de uns 10 minutos de conversa, eles meio que pararam de conversar. E eu meio que, né, fiquei quieta também, porque eu não queria mais falar, eu tava super nervosa, eu não sabia se tava falando certo, porque na hora você treme, enfim, é horrível. E aí, quando a gente chegou em casa, acho que depois de uns 20 minutos, que o aeroporto é daqui mais ou menos uns 20 minutos, a gente chegou. A impressão, né, enfim, essa primeira impressão dos Estados Unidos, de casa americana, foi bem legal. A casa deles não é tipo uma mansão aqui, porque tem meninas que moram em mansões, mas a gente tem uma casa de apenas 1 andar, então é tudo só de 1 andar, entendeu? Não tem escada, enfim, não é de andares. Então é uma casa simples, mas ao mesmo tempo bem bonito. Para quem me acompanha no outro canal, acho que já viu um pouco daqui. A gente tem um campo de golfe aqui atrás, que é maravilhoso a paisagem. Enfim,
E aí a gente chegou, minha primeira impressão foi super, nossa, meu Deus, que legal. Aí eu já fui direto pro quarto, né? Eu peguei as malas, o meu host me ajudou, levou as malas pro meu quarto. E aí eles falaram, ó, quer jantar, você tá com fome, o que você precisa? Eu falei, eu só preciso tomar um banho. Tava frio nesse dia, não tava nevando aqui, mas tava muito frio, eu tava morrendo de frio, entre aspas, né? Porque na casa tem ar-condicionado, mas, enfim, meu corpo tava se adaptando ainda. Então eles me explicaram como que funcionava o banheiro, porque aqui no meu banheiro tem a banheira, o chuveiro é diferente, a forma que liga e tal. E aí foi a primeira coisa que eu fiz, tomei um banho. Aí eu fui por quarto, eles me deram a senha do Wi-Fi. Eu já desfiz um pouco das minhas malas assim que eu cheguei, tirei algumas coisas, já coloquei nos armários, porque tava tudo vazio, então eu já fui colocando, guardando. E eu acho que é isso. No sábado e no domingo, eles não me falaram, você tem que trabalhar, mas por conta própria, eu já fui observando como que era. Então, por exemplo, eles acordaram 8 horas da manhã, porque os bebês acordam cedo. Então, assim que eu escutei, eu acordei com o barulho deles, aí eu levantei, tomei café junto com eles, aí foi quando a gente foi conversando um pouco mais, aí ele me mostrou a cozinha, me mostrou o que eles comiam, enfim, aí eu fui conhecendo um pouco mais, aí eu já aproveitei, já vi a rotina dos bebês, na época tinham 9 meses, e aí basicamente era só leite que eles tomavam, então ela me ensinou a fazer o leitinho deles, porque eles tomavam fórmula, é diferente, e aí, como lavar as fraldas, como lavar a roupa, mexer na máquina de secar, na máquina de lavar, na dishwash, que aqui eles têm máquina de lavar louça, enfim. E aí foi basicamente esse meu final de semana. A gente saiu bastante, inclusive, nesse final de semana, porque eles fizeram bastante compra. Como eu cheguei muito perto do Natal, era uma semana antes do Natal, eles também tinham que comprar presente, lembrancinhas e não sei o que, blá blá blá. Então, nesses 2 dias a gente saiu muito também de carro e eles me aproveitaram para me mostrar a região. Inclusive, depois eu vou falar num outro vídeo como que foi a minha experiência em dirigir, porque eu acho que eu dirigi na segunda-feira. Eu tava 2 dias aqui, na segunda-feira já me colocaram para dirigir, mas eu conto depois, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E aí, a gente foi no mercado, eles compraram coisas pra mim, porque eu não trouxe tantas coisas como shampoo, sabonete. Eu tinha o básico pra usar lá na escola de treinamento, e eu não trouxe muita coisa porque essa questão de não poder trazer na mala e blá blá blá, enfim. E aí, eles perguntaram se precisava de alguma coisa. Naquela época, no caso, eu só precisava de shampoo e sabonete, porque eu tinha trago em barra, mas já tava todo seco, porque eu não já esqueci de comprar um potinho pra guardar. E aí foi basicamente isso. Aí, foi esse meu final de semana aqui, foi legal. Eu não necessariamente trabalhei, mas eu já ajudava. Por exemplo, se tinha que trocar a fralda, como eu ia ter que aprender de qualquer jeito, eu já falava, eu posso te ajudar? Aí ela já me mostrava, enfim, porque aqui as minhas kids, meus bebês, eles usam fralda de pano, e enfim, é diferente um pouco eu acredito que é um pouco diferente de muitas meninas que cuidam de bebê. Mas depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando como que é a minha rotina. Taste the pain right on my tongue. Novocaine to make me numb. Don't you worry, 'cause the night is young. Dance until the morning.